Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, de graça e paz do Senhor Jesus, vamos para a 20ª refutação ao 20º argumento do pastorzinho Eleazar. Abre aspas para ele. Diz o verso 12 que o chifre pequeno deitou por terra a verdade. Antíoco não conseguiu deitar por terra a verdade. As tentativas que ele fez para isso foram infrutíferas, porque a perseguição redundou no fortalecimento da verdade, unindo os judeus contra a helenização do judaísmo. Prestem bem atenção a esta afirmação, ou afirmações, completamente falsas. Antíoco não conseguiu deitar por terra a verdade. As tentativas que ele fez para isso foram infrutíferas. Será que a história do povo judeu corrobora tais afirmações? Vamos citar alguns fatos. Para sabermos se Antíoco deitou por terra a verdade e se as tentativas para isso foram infrutíferas. Sacrifícios diários do santuário suprimidos durante um tempo. Uma estátua de Zeus erguida em cima do altar de sacrifícios. A adoração exigida a esta estátua por parte do povo judeu. Ou seja, o povo judeu foi obrigado a deixar de adorar o Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, para adorar Zeus no recinto sagrado do santuário por algum tempo. A circuncisão foi proibida durante algum tempo. A guarda do sábado foi proibida durante algum tempo. Porcos, durante algum tempo, foram sacrificados dentro do recinto sagrado do santuário de Deus. Sacerdotes foram mortos. Mulheres judias grávidas mortas, muitas delas mortas de forma covarde, absurdamente brutal. Exemplares da Torá foram queimados. Fortificações do santuário destruídas. A prática da religião judaica fora terminantemente proibida. Muitos habitantes de Jerusalém tiveram que fugir. E foi decretada a morte de quem não observasse os decretos impostos sobre o povo judeu. Por quem mesmo? Por Antíoco IV Epifânio. Se para o proponente todas essas ações nefastas de Antíoco IV Epifânio não significaram o cumprimento, ainda que temporário, da afirmação profética deitou por terra a verdade, eu gostaria de saber o que então significaria, sob sua ótica, o cérebrozinho de feijão? Deitar por terra a verdade. Nada disso que eu disse aqui significou deitar por terra a verdade? Eu queria te perguntar também, e aí nós vamos fazer de novo uma citação, há uma festa incluída no calendário judaico, onde se comemorava algo. E essa festa
foi referida na Bíblia uma única vez, aqui em João 10, 22, 23. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Festa da dedicação. Queria te perguntar, o cérebrozinho de feijão, em homenagem ou em relação a que ou a quem ou a quais fatos esta festa fora inserida no calendário judaico? Por que será que esta festa foi criada e inserida ali no calendário judaico? Te dou alguns segundos para você pensar. Não terá sido porventura porque durante algum tempo, e aí a profecia fala sobre esse tempo, 1150 dias, 1260 dias, 1290 dias, 1335 dias. Durante esse tempo, a verdade foi deitada por terra. Todos esses fatos que eu listei aqui agora são comprovações de que a verdade foi deitada por terra. A verdade foi deitada por terra durante esses tempos mencionados aqui. Então, só você é que não reconhece isso, né? Cérebrozinho de feijão. Só você não reconhece isso. Eu queria te fazer duas perguntas. Em nome da exatidão exigida por você mesmo, em que ano Roma iniciou o processo de deitar por terra a verdade? Em que ano? Em que ano? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de saber. Outra pergunta. Tendo em vista que o tempo de duração daquilo que a profecia caracterizou simbolicamente como deitou por terra a verdade, seria tão somente esses tempos mencionados agora, 1150 dias, 2300 tardes e manhãs, que mais? 1260 dias, segundo a contagem de vocês mesmos, né? Segundo o ano de vocês tem 360 dias, não é isso? 1290 dias e 1335 dias. Esse seria o tempo durante o qual, ou os tempos durante os quais, a verdade seria deitada por terra e os seus efeitos nefastos seriam sentidos. Aí eu pergunto, de que modo Roma deitou por terra a verdade até 22 de outubro de 1844? Responda para mim. Responda para o mundo. Já que vocês são os donos da verdade, só vocês possuem a verdade, só vocês são a igreja de Deus, só vocês são a igreja da remanescente, só vocês são a igreja da profecia. Responda para o mundo. De que modo Roma deitou por terra a verdade durante esses 2300 anos? Responda. Bom, nós já tratamos disso aqui, mas eu vou ler de novo. Questões sobre doutrina, página 199, para mostrar para quem está me assistindo agora e não é adventista, como vocês são ridiculamente tortuosos no que diz a respeito à interpretação da Bíblia, né? Aqui a página 199, eu leio o terceiro e quarto parágrafos, abre aspas. Dupla remoção do contínuo. Para vocês houve uma dupla remoção do contínuo. A Bíblia fala de uma remoção do contínuo, no capítulo 8 de Daniel, né? E só houve uma remoção do contínuo. Dupla remoção do contínuo. É evidente que as atividades de Roma pagã relacionavam-se primordialmente com o santuário terrestre, ou templo judaico, ao passo que as de Roma papal, Igreja Católica Apostólica Romana, devem referir-se ao santuário celestial. O próprio Cristo aplica a abominação desoladora de Daniel 11:31, a devastação do templo terrestre pelos exércitos romanos em 70 DC,
Mas Daniel 11:31 é obviamente semelhante a Daniel 8, 11 e 13, pois ambas as passagens se referem ao santuário e sua desolação, bem como ao contínuo e sua remoção. Desse modo, Cristo, em parte, aplica Daniel 8, 13 e 14 ao templo em Jerusalém. Perceba aqui, ô cabeça de feijão, que vocês mesmos estão admitindo que em 70 DC, por ocasião da derrubada do templo pelos exércitos romanos, a profecia tem um cumprimento parcial, ela é cumprida em parte. E Jesus mesmo admitiu que ela tem relação com o que mesmo? Com o templo terrestre. Né? O último parágrafo diz assim: portanto, cremos, quem crê? Os adventistas do sétimo dia, né? Portanto, cremos em primeiro lugar que a remoção do contínuo por Roma pagã representa a desolação do templo em 70. Não seria essa aqui a data para o início da contagem do tempo profético, Igreja Adventista, então? Continuando. Com a cessação permanente de seus serviços. E em segundo lugar, que a remoção do contínuo por Roma papal, agora tem a remoção do contínuo por Roma papal, representa a introdução de inovações papais como o sacerdócio mediador, o sacrifício da missa, o confessionário e a adoração de Maria, pelas quais Roma papal, com êxito, afastou o conhecimento do contínuo ministério de Cristo no santuário celestial e a confiança nele, tornando também ineficaz esse ministério na vida de milhões de cristãos professos. Então, a minha pergunta foi respondida pelas questões sobre doutrina. De que modo Roma pagã e papal deitaram por terra a verdade? Roma pagã deitou por terra a verdade quando destruiu o templo no ano 70. E Roma papal deitou por terra a verdade quando o quê? Através do quê? Do sacerdócio, inovações papais como sacerdócio mediador, sacrifício da missa, confessionário e adoração de Maria, não é? Segundo vocês? E aí vocês afirmam o seguinte, olha, através desses dogmas sustentados pela Igreja Católica, citados aqui, vocês afirmam, pelas quais Roma papal, com êxito, afastou o conhecimento do contínuo ministério de Cristo no santuário celestial. Afastou com êxito o conhecimento do ministério de Cristo no santuário celestial e a confiança nele, tornando também ineficaz esse ministério na vida de milhões de cristãos professos. Olha só que interessante. Vocês se esqueceram que foi justamente nesse período aqui que, para vocês, o ministério de Cristo se tornou inoperante ou ineficaz. O conhecimento de Cristo foi exitosamente afastado pelo fato da Igreja Católica sustentar esses dogmas citados aqui. Foi justamente nessa época que Deus suscitou o movimento de reforma através de Lutero em 1517 e a partir daí a luz do verdadeiro evangelho da graça, ou seja, a doutrina da justificação pela fé, que é a maior e mais importante doutrina da Bíblia, passou a ser pregada dentro do cristianismo. Então foi justamente nessa época em que vocês dizem que a Igreja Católica com êxito afastou o conhecimento do ministério de Cristo, conhecimento daquilo que é verdade, tornando o ministério de Cristo inoperante ou ineficaz. Foi justamente nessa época que Deus suscita o movimento de reforma para iluminar milhões e milhões de pessoas a partir de Lutero. E aí? É interessante isso, né? Dito de outro modo, no momento em que vocês dizem que a Igreja Católica deitou por terra a verdade, Deus suscitou o movimento de reforma para lançar luz, uma luz gloriosa sobre a maior doutrina da Bíblia. Qual é a maior doutrina da Bíblia? Não é o juízo investigativo. A maior doutrina da Bíblia chama-se justificação pela fé. Foi justamente nesse período em que vocês dizem que a Igreja Católica estava obtendo êxito, sucesso em afastar as pessoas de Cristo, que Deus suscitou o movimento de reforma para trazer as pessoas mais próximas de Cristo, para mostrar o que foi que Jesus fez na cruz de verdade. Olha só como é interessante isso, né?
Cabecinha de feijão, você se esqueceu desses detalhes, né, da história. Agora, eu sou obrigado, já que esse é o último argumento seu que você disse que é irrefutável, todos os seus argumentos são estúpidos, ridículos, patéticos e refutáveis, do início ao fim. Todos eles, todos esses 20 argumentos tolos que você elaborou são refutáveis, porque são antibíblicos. Então eu sou obrigado agora a refrescar a memória, a sua memória e a memória de todo adventista imbecilóide que insiste em vir aqui e criticar o que a gente está fazendo aqui. Roma começou a deitar a verdade por terra, porque 2.300 tardes e manhãs tem relação com isso, deitar a verdade por terra. Roma começou a deitar a verdade por terra em 457 a.C. Vocês vão dizer, não, nós nunca afirmamos isso. 2.300 tardes e manhãs tem relação com o quê? Não é justamente com o deitar a verdade por terra? Aí vocês mesmos admitem que Roma pagã, que primeiro cumpre a profecia, deitou a verdade por terra quando destruiu o templo no ano 70. Por que vocês não começaram a contar a profecia das 2.300 tardes e manhãs no ano 70? Por quê? Se vocês mesmos afirmam, olha só como é ridícula essa teologia, é a teologia mais louca da face da Terra. Não seria lógico afirmar que as 2.300 tardes e manhãs tiveram início por ocasião da derrubada do templo pelos exércitos romanos no ano 70? Por que vocês marcaram o início da profecia para 457, então? Se Roma não estava presente no cenário e deitando por terra a verdade nessa época. Roma pagã. Por quê? E por que Roma continua mantendo os mesmos dogmas pelos quais vocês da teologia adventista afirmam que ela conseguiu afastar o conhecimento do ministério de Cristo? Conseguiram afastar o conhecimento, a confiança de milhões de pessoas em Cristo de forma exitosa. Por que Roma ainda continua mantendo os seus dogmas? Roma não renunciou aos seus dogmas em 22 de outubro de 1844. Qual fato histórico, fundamentado pela Bíblia, determinou o encerramento da profecia em 22 de outubro de 1844? Fato histórico relacionado à Roma papal, a Igreja Católica Apostólica Romana. O que foi que aconteceu com a Igreja Católica Apostólica Romana em 22 de outubro de 1844 para que a profecia dos 2.300 anos se encerrassem aí? Que fato relacionado à Igreja Católica aconteceu? A Igreja renunciou aos seus dogmas? Não, não renunciou. Ela continua, então, segundo vocês, conspurcando o ministério de Cristo, porque ela não renunciou a nenhum dos seus dogmas. Por que a profecia se encerrou em 22 de outubro de 1844? Se não há nenhum fato histórico relacionado à Igreja Católica Apostólica Romana que determine ou que determinasse o fim da profecia aí. Olha, a responsabilidade que pesa sobre a teologia adventista é enorme. Eu digo isso com muita tristeza no meu coração, porque parece que a Igreja Adventista e sua teologia se esquecem que está lidando com a palavra santa de Deus. A teologia adventista faz a palavra de Deus de gato e sapato.
ela distorce o verdadeiro sentido da palavra de Deus para que a palavra de Deus possa se acomodar às suas conveniências teológicas, que são absurdas. São absurdas. Roma, então, não estaria deitando a verdade por terra nos dias de hoje? E se ela continua deitando por terra a verdade, segundo vocês, adventistas, por que a profecia, então, se encerrou em 22 de outubro? E essa doutrina de juízo investigativo, que parte de uma interpretação equivocada de vocês com relação ao juízo final. Aí vocês vão dizer que o juízo tem 3 fases, né? Investigativo, judicativo e executivo. Agora, a partir de 22 de outubro, Jesus está aceitando nomes e rejeitando nomes daqueles que creram em Jesus. Ou seja, os ímpios não entram, né? Eles já estão perdidos mesmo, então Jesus agora está lidando com o seu povo. Jesus, então, agora está ratificando ou o perdão ou a negação de perdão para o seu povo, aqueles que creram nele, segundo Ellen White, né, no Grande Conflito. Não é isso que vocês estão dizendo? Aceita-se nomes, rejeita-se nomes. Mas até dentro do território de vocês, há gente que pensa assim, não, enquanto Jesus estiver dentro do santuário celestial, mesmo que ele tenha passado o seu nome, olha só como vocês são ridículos, patéticos, vocês são tolinhos, vocês são, às vezes vocês parecem loucos, né? O sabichão lá da Novo Tempo aqui do Brasil, né, disse que enquanto Jesus estiver no santuário celestial, mesmo que ele tenha passado o seu nome lá no suposto juízo investigativo, ainda haverá misericórdia para você, ainda haverá oportunidade de salvação para você. Ele passou pelo seu nome, né, riscou lá, né, mas enquanto ele estiver ali dentro do santuário, ainda poderá haver uma segunda chance. Ele risca o seu nome, ele rejeita o seu nome. Você perde a salvação, mas enquanto ele estiver ali dentro do recinto sagrado, você ainda teria a oportunidade de se salvar. Até vocês mesmos são contraditórios, não é? Até vocês mesmos se contradizem. É impressionante. E aí, no fim desse juízo investigativo, Jesus, que carregou os pecados do seu povo, que os perdoou e os lançou nas profundezas dos mares, simbolicamente, segundo Miqueias 7,19, vai pegar esses mesmos pecados que ele carregou, pagou o preço da condenação por eles, morrendo naquela cruz horrenda, pega esses mesmos pecados e joga sobre Satanás, que, segundo Ellen White, é o verdadeiro culpado pelos pecados do povo de Deus. Quer dizer que Jesus, quando assume a culpa e condenação dos nossos pecados, mesmo assumindo a culpa e a condenação dos nossos pecados, ele vai lançar os pecados pelos quais ele morreu e perdoou sobre Satanás, porque o Satanás é o verdadeiro culpado. Atribuir a Satanás um papel exclusivo de Jesus, que é o de carregar pecados e perdoá-los, fazer expiação pelos pecados, atribuir a Satanás esse papel, que é único e exclusivamente de Cristo, tem um nome, teologia adventista. Eu não posso dourar a pílula aqui agora. Chama-se blasfêmia. Isto é blasfêmia. Atribuir ao diabo um papel que é de Cristo. Isto é blasfêmia. Olha a responsabilidade que pesa sobre vocês. Vocês construíram essa profecia de 2.300 anos, começando em 457, terminando em 22 de outubro de 1844, sobre o nada. Roma não começa a deitar por terra a verdade em 457. Assim como Roma, segundo vocês, tá? Segundo vocês, não deixou de conspurcar, segundo o entendimento de vocês,
o ministério de Cristo em 22 de outubro de 1844. Roma não começa em 457, Roma não termina em 22 de outubro de 1844. Nada do que vocês afirmam ter acontecido. Nada. E durante o período, mais uma vez, durante o período em que vocês afirmam que Roma estava obtendo sucesso em afastar o conhecimento de Cristo do povo, a confiança do povo em Cristo, durante esse tempo, é o tempo em que Deus suscitou o movimento de reforma, iluminando a vida de milhões, milhões e milhões de pessoas, com o conhecimento do evangelho verdadeiro, a maior doutrina da Bíblia, justificação pela fé. Foi justamente no tempo que vocês disseram que Roma estava tornando o ministério de Cristo ineficaz, ou inoperante ou ineficaz, que Roma, que Cristo, aliás, que Deus suscita o movimento de reforma e traz luz à vida do povo, do seu povo na terra. Vocês precisavam reavaliar tudo isso, mas eu sei que vocês não vão, porque o dia que a Igreja Adventista renunciasse a essa doutrina blasfema, herética, que é a doutrina do juízo investigativo, que foi a doutrina que deu início à existência de vocês, o dia que vocês renunciarem a isso, vocês deixarão de existir como igreja remanescente, igreja da Bíblia, igreja de Deus, igreja da profecia, na verdade. Então vocês não podem renunciar a isso, ainda que isso seja uma mentira, né? Uma heresia que vai desembocar numa blasfêmia. Vocês não podem renunciar a isso, porque o dia que vocês renunciarem a isso, vocês deixam de existir. Ou vocês não poderão mais arrotar para o mundo que vocês são a igreja da profecia. O povo de Deus na terra, os únicos que foram abençoados com a verdade, conhecimento da verdade, não é? E aí o coitado do povo adventista, os coitadinhos, aqueles que não têm familiaridade com as tecnicalidades teológicas, aqueles que não sabem o que significa a palavra hermenêutica, exegese, eles não sabem o que significa isso. Isso é língua estranha para eles. O povo humilde, o povo que não sabe interpretar a profecia, o povo que não sabe estudar a Bíblia, o povo que não sabe a diferença entre primeira aliança e segunda aliança. O povo que não sabe o que é evangelho, porque vocês nunca tiveram evangelho para pregar para esse povo. Esse povo sofre na mão de vocês, líderes adventistas, pastores adventistas, teólogos adventistas. Vocês carregam sobre os ombros de vocês uma responsabilidade enorme, enorme. E Deus vai cobrar de vocês, pelo fato de vocês estarem distorcendo a sua palavra, manipulando as consciências desse povo humilde que está aí dentro da igreja adventista. Esse povo que não sabe que está sendo enganado. Deus não pode cobrar nada deles porque eles não sabem que estão sendo enganados. Deus tem uma igreja dentro da igreja adventista. Eu conheci muitos pastores comprometidos com Deus, segundo a verdade que eles entendem ser verdade. Pastores, homens de Deus mesmo. Eu conheci alguns pastores dentro da igreja adventista. Ao longo dos meus 26 anos de adventista, conheci muitos pastores comprometidos com Deus. Mas a maior parte dos pastores que eu conheci, com os quais eu me relacionei como membro, como ovelha, são lobos em peles de ovelhas. Os dois últimos pastores, os dois últimos com quem eu convivi na igreja adventista, foram dois lobos devoradores. Não vou citar o nome deles aqui, mas um pastoreou a igreja central de Anápolis, o que me obrigou a sair de lá, e o outro pastoreou a igreja de Jundiaí. Foi a igreja para onde eu fui depois que eu saí da igreja central de Anápolis. Esse último, eu fui colega dele de comportagem. Esse último pastor foi simplesmente o pastor mais falso, mais hipócrita e mais mentiroso que eu já conheci dentro da igreja adventista, esse último. Não estou dizendo com isso que eu sou melhor do que eles.
E também não estou fazendo juízo de valor. Até os mais falsos e hipócritas que eu conheci dentro da igreja, eles podem ser salvos por Deus, já podem ter sido salvos, embora eles mesmos não possam reconhecer isso, na verdade. Vocês são tão inexplicavelmente birutas que se eu perguntar para um adventista, você foi salvo? Ele vai dizer, fui. Aí se eu pergunto para ele, então você está salvo? Aí ele vai falar, não. Vocês acham que isso é brincadeira, gente? Vocês acham que eu estou falando isso aqui em tom de deboche? Vocês acham que isso não é sério? A membresia adventista é aconselhada a recusar, aceitar o fato enunciado pela Bíblia de que já estão salvos. Pergunta para um adventista, você foi salvo? Ele vai responder sim. Então quer dizer que vocês já estão salvos? Ele vai dizer não. Porque a irmã White aconselhou a gente a não dizer que a gente está salvo. A gente pode se tornar, nós podemos nos tornar pessoas arrogantes, cheias de empáfia, cheias de ego, né? Ao afirmar e ao nos considerarmos como salvos. A gente não pode afirmar que está salvo, porque hoje eu estou salvo, mas amanhã eu posso perder minha salvação, então não tem nada definido ainda. Jesus pode passar pelo meu nome e me rejeitar por conta de algum pecadinho que eu esqueci de confessar, ou um pecadão que eu esqueci de confessar. Se esquecendo que a Bíblia diz que quando Jesus perdoou seus pecados, quando você creu em Jesus e Jesus perdoou seus pecados, ele perdoou todos os seus pecados, irmão. Todos. Aí a igreja adventista vem e diz o seguinte, eu vou ler um texto bíblico para terminar esse vídeo. Aí vem a igreja adventista e diz assim, não, irmão, você não entendeu. Jesus perdoou os seus pecados, aqueles que você cometeu no tempo da sua ignorância, porque eles vão pegar um versículo de Atos e vão interpretá-lo de forma desconectada com o contexto, né? Vão descolá-lo da doutrina da justificação pela fé para poder dar uma interpretação ridiculamente adventista sobre o texto de Atos, né? Então, não, Jesus perdoou seus pecados passados, irmão, passados. Os pecados que você cometeu na ignorância, quando você não conhecia Jesus. Agora você conhece Jesus, então os pecados que você comete no tempo em que você conhece Jesus, é você que tem que resolver essa sua situação com Deus, irmão. E se Jesus volta e você se esqueceu de pedir perdão em relação a algum pecado, inclusive aqui, ó, cometido em pensamentos, você se esqueceu, Jesus vai passar pelo seu nome e vai riscar você. Vai rejeitar seu nome e vai riscar você do livro da vida. Então quer dizer que Jesus perdoou seus pecados passados. Os do presente e os do futuro não estão perdoados, não, irmão. Isso é ensino bíblico? A Bíblia não diz em Colossenses 2,13 que Jesus perdoou todos os nossos pecados? E a Bíblia não fala de tempo, foi os pecados passados. Os pecados passados. Eu leio em Romanos 8. Romanos 8. A partir do verso 31. É um trecho maravilhoso da palavra de Deus. Eu vou encerrar essa série de refutações lendo esse texto e fazendo uma reflexão rápida sobre ele. Romanos 8, 31 em diante. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Preste atenção nisso, irmão. Deus, em Jesus Cristo, ele está numa posição de ser favorável a nós, não contra. Deus não é contra, especialmente seu povo. Ele está em
nosso favor. Ele está a nosso favor, não contra. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Graciosamente, irmão, significa gratuitamente. Todas as coisas. Todas as coisas de que nós precisamos, inclusive perdão. Já nos foi concedido perdão. Gratuitamente. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Por que você, irmão adventista, que me odeia, que está me assistindo agora com ódio no seu coração, por que você tem ódio da doutrina da eleição da graça e da predestinação como se isso fosse coisa do diabo? A Bíblia está perguntando quem é que pode acusar um eleito de Deus, se Deus é quem o justifica. Foi Deus que decidiu nos justificar. Porque fomos escolhidos por Ele, fomos eleitos por Ele. Muitos são chamados, poucos escolhidos. E aí vem gente querendo acusar os eleitos de Deus. Não, vocês estão errados. Vocês não podem dizer que estão salvos. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Como é que Jesus pode rejeitar o nome de alguém porque ele morreu? Como? Como Jesus pode rejeitar alguém por quem ele morreu? Como? Quem é que pode condenar alguém por quem Jesus morreu? E se ele está intercedendo por nós hoje, ele não está tentando arriscar seu nome do livro da vida, não, irmão ou irmã. Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo pergunta quem? Aí ele vai fazer uma referência a uma série de coisas que poderiam nos separar do amor de Cristo. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Será que essas coisas poderão nos separar do amor de Deus? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para um matadouro. Especialmente para uma religião que existe no mundo hoje, nós somos como ovelhas, né? No matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, escute isso aqui, irmão adventista. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, e olha isso aqui, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Presta atenção nessa expressão aqui, ó. Nem as coisas do presente, nem do porvir poderão separar você do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem as coisas do presente, nem do porvir. É o que a Bíblia diz. Todos os seus pecados foram perdoados. Todos. Jesus morreu por eles. Foi condenado por eles. Assumiu a culpa de todos eles. Lá na eternidade, ao escolher inscrever seu nome no livro da vida, ele já previu, porque Deus é onisciente, todos os pecados que você cometeria em vida. E Jesus morreu por todos eles. Colossenses 2,13. E Paulo aqui em Romanos diz, ó, nem o presente, nem as coisas do presente, nem o porvir poderão te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é o seu amor para com ele, não. Mas é o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, ninguém poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso.
seu nome foi colocado no livro da vida ainda na eternidade. E segundo Apocalipse 13:8, só vai adorar a besta aquele cujo nome nunca esteve no livro da vida. Nunca esteve lá. Nunca. Aí Ellen White diz que Jesus vai apagar o nome de muitos daqueles que creram nele do livro da vida. Por isso eu questionei tempos atrás. Onde é que esses cujos nomes foram apagados do livro da vida estariam agora nesse conflito entre o povo de Deus, besta e anticristo, e o povo ímpio? Onde é que esses estariam? Numa espécie de limbo histórico existencial? Porque a Bíblia diz que só vai adorar a besta aqueles cujos nomes nunca estiveram no livro da vida. Mas Ellen White está dizendo que Jesus vai apagar os nomes de muitos daqueles que creram nele do livro da vida. Onde é que esses estariam, então? Onde é que eles vão ficar, então? Do lado de Deus, não pode. Do lado de Satanás também não, porque a Bíblia está deixando claro que só vai ficar do lado da besta, do anticristo, aqueles cujos nomes nunca estiveram lá no livro da vida. Mas Ellen White está falando que Jesus apagou o nome de muita gente lá do livro da vida. Você tem que decidir, meu irmão. Ou você crê na Bíblia, ou você crê no que a Igreja Adventista diz. Não há possibilidade de você aceitar as duas coisas. Pense nisso. Nós vamos continuar nosso mistério aqui. Nós vamos continuar falando desses erros absurdos da Igreja Adventista. Vamos continuar falando sobre isso. No próximo vídeo eu vou comentar um vídeo do CACP, onde o CACP confronta o Rodrigo Silva em mais algumas afirmações patéticas. Ele é mestre, né? Ele é pródigo em fazer afirmações patéticas, né? Ridículas e antibíblicas. Mas aí, ao refutar o Rodrigo Silva, o CACP comete outros equívocos, né? E eu vou mostrar isso aqui para vocês depois, tá bom? É óbvio que agora eu espero que o irmão Everton prepare alguns estudos bíblicos para publicá-los aqui na TV Caminho Livre, porque nesses últimos 20 vídeos só eu estive aqui. O irmão Everton se tornou um colaborador exímio nosso, né? É um parceiraço que eu tenho aqui na TV Caminho Livre. Eu rogo as bênçãos de Deus sobre ele. Rogo as bênçãos de Deus também sobre a irmã Thalita, lá do Paraná, que sofreu um AVC dias atrás, mas está se recuperando pela graça de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus levante seu rosto sobre si e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.